Mateus 28:16. Os 11 discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, ou fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou obedecer a tudo o quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco, ou para sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém. Amém? O convite para mim e para você, de Jesus, não é para nos tornarmos evangélicos. O convite para mim e para você, de Jesus, é nos tornarmos discípulos. A Bíblia, no Novo Testamento, apresenta a palavra cristão com a variação no plural, cristãos, apenas 3 vezes. Na Bíblia, a palavra cristão aparece 3 vezes. No Novo Testamento, a palavra discípulo ocorre 269 vezes, mostrando que a ênfase da Bíblia não são cristãos, a ênfase da Bíblia são discípulos. Porque cristão, qualquer um pode ser. Não é difícil ser cristão. Pastor, não é difícil ser cristão? Não, não é. Tem jogadores por aí que colocam faixa de Jesus e comemora o campeonato com a esposa em casa numa festa com outras mulheres. Ele é cristão. Ser cristão não quer dizer muita coisa. Tem cristão com adesivo no carro: sou de Jesus, e entra num motel com um amante. Não é difícil ser cristão. Cristão, porque a ênfase bíblica não é para o cristão, porque o cristão é um admirador de Cristo, mas o discípulo é um seguidor de Cristo. Por isso que a ênfase é no discípulo. Jesus não mandou fazer cristão, Jesus mandou fazer discípulos. Então, o convite para você que está aqui nessa noite, eu vou enfatizar essa pergunta: o que você é? Você é um cristão, mais um no IBGE, ou você é um discípulo de Jesus? Quem é você? E essa pergunta, ela é norteadora para essa comunidade de fé. E nós, como irmãos em Cristo, eu como pastor dessa casa, me sinto impelido pelo Espírito Santo a afirmar e frisar o nosso chamado. E o nosso chamado é ser uma comunidade de discípulos de Jesus. Porque cristão, repito, é um admirador. Discípulo é aquele que segue e é parecido, imita o seu líder, o seu mestre. Então, o convite do discipulado de Jesus para nós, ele tem 2 facetas bem definidas. A primeira é: vinde benditos de meu Pai. Vem, você que está cansado, eu tenho alívio, eu tenho socorro bem presente, eu cuido de vocês, eu sou o bom pastor. O convite primeiro de Jesus para nós, para mim e para você é: vinde vós que estáis cansados. O fardo é leve, o jugo suave. Mas o mesmo Jesus que fala isso, ele diz: se você quer ser meu discípulo, não tem só isso. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ser cristão, você não precisa tomar cruz, basta ter um adesivo de Jesus, e quando o IBGE passar na sua casa, você responde que é evangélico. Acabou.
Você é um cristão. E tem quantos bilhões de cristãos no mundo? Ok, mas até onde esses bilhões são discípulos? E eu posso ter uma igreja no domingo cheia de cristãos, mas isso não faz influência na sociedade. O que faz influência na sociedade é a quantidade de discípulos que estão na segunda-feira, e não a quantidade de cristãos nos domingos. Porque é inconcebível a gente ser discípulo de Jesus e não imitá-lo, e não segui-lo. Então o convite de Jesus para mim e para você, e a pergunta continua sendo feita: quem é você? O que tem de Cristo em mim? E o que tem de Cristo em você? O que tem de Cristo nessa comunidade? Não de cristianismo, mas o que tem de Cristo. Porque talvez o nosso cristianismo seja forte, mas o nosso Cristo diário seja fraco. As nossas cruzes penduradas nos templos, e os nossos adesivos nos carros, e pingentes de cruzes no peito, não fazem um discípulo. O que faz um discípulo é tomar a cruz todo dia, olhar para o mestre, para onde ele está andando, e andar com ele. E Jesus diz: eu não tenho de reclinar a cabeça, calcula bem antes de me seguir. Porque vai ter momentos que eu vou ser alívio, mas vai ter momentos que eu vou ser pedra para você. Você vai ter que me obedecer, e vai doer. Tomar a cruz dói. Então o processo do discipulado para mim e para você, ele é todo diário. E ele não fala assim: vinde a mim, vocês, basta vir domingo e você se torna um discípulo. Não, nós somos um frequentador de culto se a gente só vem no culto domingo. E você que está visitando pela primeira vez, pensa: poxa, eu estou vindo a primeira vez, então quer dizer que eu sou só um frequentador? Mas eu tenho uma boa notícia: você pode se tornar um discípulo hoje, se você aceitar o convite dele de ser um discípulo. Então o convite de Jesus não é para de domingo em domingo a gente ter um ritual a ser feito. O convite de Jesus é diário. Ele é diário. É interessante, como discípulos, nós não podemos perder o foco da nossa missão. Porque o foco da nossa missão no final é: portanto, eu tenho autoridade, ide, façam discípulos, batizando-os. É o foco, é o alvo. É importante lembrar que depois desse texto, Jesus é ascendido aos céus. Jesus não vai ficar mais com eles, o Espírito Santo está aqui agora, e ele vai voltar um dia, Jesus. Mas enquanto ele não volta, a missão é a mesma. Daqui a 200 anos, os meus bisnetos, tataranetos, vão estar com a mesma missão: fazer discípulos para Jesus. Não mudou, nunca vai mudar até ele voltar. É a missão que ele deu para mim e para você. Então, como discípulos, a gente não pode perder o alvo, o foco. E a gente corre um risco de perder o foco. O pastor Juscelio fala uma coisa que eu gosto. Ele fala que Noé recebeu uma missão de construir escola bíblica dominical. Construir. Aí ele começou a cortar madeira, empilhar madeira, tábua. Aí um vizinho falou: vende uma tábua para mim. Ele vendeu. Aí veio outro vizinho: vende 3 tábuas para mim. Ele olhou para o mato, tem bastante mato. Dá para fazer arca, pode vender. E foi vendendo madeira. E daqui a pouco Noé botou madeireira Noé, construindo casas pelo deserto. Ué, não é. Mas não é, madeira não era para arca. A gente corre o risco de no meio do caminho se distrair com as bênçãos e perder o propósito, e começar a vender madeira, e daqui a pouco a gente esquece de fazer a arca, que foi aquilo que o Senhor nos chamou. Deixa eu lembrar você: quem aqui é um discípulo de Jesus? Levanta a mão. Quem não levantou é discípulo do Satanás? Quem aqui é um discípulo de Jesus? Então, se você é um discípulo de Jesus, não mudou a nossa missão. Ainda é: ide, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco até o fim. Não mudou, ainda é essa missão.
Pastor, e pregar? Pregar é uma das coisas que Deus me deu, mas o meu alvo principal ainda é glorificar a Deus, fazendo discípulos para Ele. É o meu alvo, é o teu alvo, é o nosso alvo. Como discípulos de Jesus, a igreja, sim, a igreja, os discípulos devem ser influentes, sim, na sociedade, todas as esferas, as montanhas de influência, economia, política, cultura. A igreja deve, sim, os discípulos devem ser vivos, pulsantes, relevantes, atuantes, mas não negociar a maior vocação. Ei, Aba CTG, Aba Surf, pode dar o nome que quiser, glória a Deus, mas o alvo ainda é esse: evangelizar o mundo com as boas novas do Evangelho. Ainda, nós temos comunhão, temos mesa, e glória a Deus por tudo isso, mas o nosso alvo ainda é esse: anunciar o Evangelho de Jesus. E dentro dessa característica, dentro desse texto, tem algumas características que é do discípulo. Quem aqui é discípulo? O texto diz que eles foram aonde Jesus mandou. Eles estavam num lugar que Jesus falou, vão no monte tal, eles estavam. Aí Jesus chega. Deixa eu lembrar você, a maior característica de um discípulo não é a eloquência, não é os dons, não é a performance. A melhor característica do discípulo ainda é a obediência. O pecado de Adão qual foi? Comer a fruta, sim ou não? Comer fruta não era pecado, tinha outras frutas para comer. Foi a desobediência. E aí, pastor, mas me dá outra base. João capítulo 8 vai dizer, Jesus disse assim: vocês são verdadeiramente meus discípulos se obedecerem o que eu digo. Ele está dizendo, então vamos mudar um pouquinho o versículo. Vocês não serão verdadeiramente meus discípulos. Talvez serão cristãos à distância, com uma cruzinha pendurada no peito e um adesivo no carro, mas não são meus discípulos. E a gente corre um risco de se interter com as tábuas e perder o propósito da arca. O trilho da obediência nos leva a colidir com a vontade de Deus. Quem aqui quer colidir com a vontade de Deus? Meu irmão, coisa maravilhosa é colidir com a vontade de Deus. Quem gostaria de estar no centro da vontade de Deus? Bota os pés no trilho da obediência e caminha. Vai ter problema no caminho, mas lá na frente vai estar no centro, colidindo com a vontade de Deus. Porque a obediência é o trilho. A obediência é o trilho. Outra característica, discípulos são adoradores. O texto diz que vendo Jesus, se prostraram e adoraram. Discípulos são adoradores. Discípulos são adoradores. Meu irmão, discípulo não tem medo de botar uma camisa, eu amo Jesus. Discípulo é adorador. Discípulo lá na formatura da faculdade, sabe que os formandos têm direito a escolher uma música, né? Para colocar lá, quando você se forma, né? Escolhe uma música. O discípulo não tem vergonha nenhuma de colocar uma adoração a Deus lá. O discípulo não tem vergonha nenhuma lá na empresa de chegar lá para o chefe está todo mundo bebendo, o chefe também, e aí o chefe quer promover alguém, e o discípulo não tem vergonha nenhuma de dizer, eu não bebo, porque o teu pastor manda em ti? Não, porque eu sou inteligente, e eu sigo o meu mestre Jesus. Ele não tem vergonha nem de perder o emprego se for preciso, não tem vergonha, ele é cristão, ele é um adorador, ele não tem vergonha nenhuma, ele não tem vergonha de se expressar em adoração. O pastor Douglas Gonçalves tem um testemunho que ele conta que eu acho muito legal. Ele estava num culto pentecostal, um culto top, louvor, adoração, uma atmosfera de adoração, um ambiente lindo, música, adoração, incrível. Aí ele olhou para frente e tinha uma pessoa no Instagram assim, ó. Ele olhou pro cara e ele falou, Deus, não acredito que uma atmosfera dessa, um ambiente desse, estava numa igreja nos Estados Unidos, canções que a gente canta aqui, canções lindas, e como que esse cara está no Instagram? Aí Deus para ele, eu também não acredito, uma atmosfera dessa, um ambiente desse, e tu está olhando ele no Instagram. O discípulo é adorador.
A pessoa do lado está assim, não quer adorar, é perfil, o jeito dela. Não interessa, você adora do jeito que Deus chamou para ser. Seja você e intenso naquilo que Deus chamou você para ser. Os discípulos viram Jesus e pá, joelho no chão. Por quê? Porque era Jesus. Quando a gente sente a presença de Deus, a gente vai para o chão mesmo. Não é nos pés de um homem, é nos pés de Cristo. Por isso que Paulo diz, eu me ponho de joelhos. Por que se a oração pode ser falar de pé? Para que se ajoelhar? Porque o ajoelhar-se, o físico, fala muito do nosso coração. O discípulo é um adorador. O discípulo é um adorador. Adoradores não são observadores, nem calculadores. Discípulos são adoradores. Mas tem outra coisa, mais uma característica aqui do discipulado. Quem aqui é discípulo de Jesus? O discípulo tem dúvida. Discípulo é gente, discípulo é crente, mas é gente. O discípulo tem medo. O discípulo tem falta de fé. O que foi, pastor? O discípulo tem falta de fé. Está amarrado, pastor? Não está amarrado. O texto diz que alguns creram e adoraram, outros não creram. E o texto diz outros não creram. Significa que se fosse só um, a gente sabia quem era. Quem é que ia duvidar se só fosse só um? Era o Tomé, mas tinha mais gente. Então era mais de um. Tomé já montou o time dele dos que não criam. Já criou um grupinho separado no grupo. Ou você acha que Deus não sabe que você tem um grupo do grupo? Você criou um grupo tem o grupo dos amigos, tem o outro, o grupo dos mais amigos. Ninguém sabe. Aí Jesus, olha que interessante. Aí imagina 8 deitados, 8 ajoelhados assim, e 3 assim. Aí Jesus vira para os 8 e fala assim: vocês 8, levanta. Pedro, monta um grupo de WhatsApp novo, só para esses. Bloqueia aqueles ali, incrédulos. Não, Jesus olha para os 11 e fala assim: foi-me dada autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide. Ele não escolheu quem adorou e quem duvidou, porque um discípulo pode duvidar. Uma das humanidades do discípulo é duvidar. Pastor, não combina com a fé, mas é uma verdade. Quem aqui essa semana duvidou? Levanta a mão. Quem aqui já perguntou para Deus coisas que Deus não respondeu e até hoje você está com dúvida? E você deixou de ser discípulo? Até hoje Deus não me respondeu porque que Ele levou a minha mãe e depois levou a Tereza. Eu perguntei e eu pergunto de vez em quando. Pastor, tu ainda pergunta? Pergunto, por quê? Qual o problema? Eu prefiro ser sincero na minha dúvida do que camuflar uma falsa espiritualidade. E Jesus não tem problema com sinceridade, Ele tem problema com falsidade. Ele tem problema com uma espiritualidade que impressiona as pessoas. Ele não tem problema com Tomé, ele tem problema com Judas. Ele não tem problema com Tomé, ele tem problema com Pedro. Não, Senhor, duvido, eu estou contigo, hashtag partiu para a cruz. Hoje é a noite mesmo, me negarás. Essa espiritualidade toda aí, Pedro, só impressiona os teus amigos. João Batista está preso. João Batista está preso. Ele vai morrer no outro dia. Aí ele chama 2 de seus discípulos. Seguinte, ô Luqueira, vai lá falar com Jesus. Eu estou na cadeia, não posso sair. O WhatsApp foi bloqueado aqui. Não consigo falar com ele não. Vai lá falar com Jesus para mim. Pois não, João, claro. Pergunta para Jesus se ele é o Messias, ou se a gente tem que esperar outro. Aí os discípulos de João Batista vão lá em Jesus. Jesus, o João Batista mandou um recado que o WhatsApp está bloqueado lá na cadeia. Ele mandou fazer uma pergunta. Pois não, João, pois não, pode falar. O que João é meu discípulo. O que ele quer saber? Se tu é o Messias mesmo, ou a gente espera outro.
Eu não sei você, quem aqui já teve o seguinte pensamento: se eu fosse Deus eu matava? Levanta a mão, quem pensou? Fala a verdade, quem pensou hoje isso? Não, tô brincando. Não, eu já pensei várias vezes: se eu fosse Deus. Mas ainda bem que você não é Deus. Fala assim: ufa, ainda bem que a gente não é Deus. Mas se eu fosse Jesus nessa altura do campeonato, e os discípulos de João Batista chegassem para mim e falassem isso, eu ia dizer: o quê? O que ele falou? Ele mandou perguntar se tu é o Messias. Quem? João? Não, deram alguma coisa para ele beber. João não pode. Não, João mexeu na barriga de Isabel quando... Não. Ele ouviu a voz do céu descendo. Ele falou: não sou digno de desatar as sandálias. Não, João não, qualquer um menos João. Diz para João que eu fiquei chateado agora com a pergunta dele. Que assim, vou bloquear ele no Instagram, não vou falar mais com ele. Eu passaria um cerolzinho antes de falar qualquer coisa com um cara com a altura do campeonato. Essa altura do campeonato, perguntar isso. Mas a resposta de Jesus é impressionante, porque Jesus responde assim: avisa a João que os cegos ouvem, que os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres é anunciado o Evangelho. Escuta o que eu vou dizer: o reino de Deus. Sabe o que Jesus está citando? Está citando os milagres messiânicos. Jesus está citando para João Batista os milagres que só o Messias faria: cegos verem. Então, resumindo, a mensagem de Jesus para João Batista é: avisa João Batista para ele ficar tranquilo, que eu entendo que o momento está difícil e a fé dele está abalada, mas avisa ele que tudo que foi profetizado sobre mim é verdade, e eu sou o Messias. Deixa eu dizer uma coisa para você que está com dúvida: não tem problema, ele não desistiu de você. Não tem problema se você não está crendo mais que ele vai te usar um dia, porque ele vai te usar um dia. Não tem problema se você está achando que ele desistiu de você, mas ele não desistiu de você. A mensagem para os discípulos ainda é para você: ele não desistiu de você. O discípulo pode ter dúvidas, claro que pode. O discípulo é gente, os discípulos são gente. Se você guardar essa frase aqui, eu vou ficar feliz. Essa frase: o pior ateísmo não é não crer que Jesus existe. O pior ateísmo é crer que Jesus existe, mas viver como se ele não existisse. Vou repetir: o pior ateísmo não é Jesus não existe. Isso não é o pior ateísmo. Sabe qual é o pior ateísmo? É dizer: não, Jesus existe, mas viver a semana toda como se ele não existisse, e só orar uma oração aqui na igreja porque alguém mandou. E eu quero fazer outra pergunta em cima dessa colocação. Deixa eu fazer uma pergunta sincera aqui hoje. Se Jesus respondesse todas as suas orações dessa semana, como é que é aquele filme que o Jim Carrey dá sim para tudo? Todo poderoso. Sim, Senhor. É um que ele vira Deus, né? Jim Carrey, ele vai lá no computador e responde os e-mails das pessoas, tudo sim. Sim para tudo. Então todas as orações do mundo foi sim. É uma bagunça no mundo inteiro. Mas imagina se essa semana, vocês que estão me ouvindo aqui todos, e os online, presta atenção, se Jesus respondesse sim para todas as nossas orações dessa semana, todas, quantas pessoas convertidas através das nossas orações nós teríamos? Quantas vezes a gente orou pedindo: Deus, salva aquela pessoa? Já pensou, para nossa vergonha, de 3.000 pessoas, hoje nós batizando 5 pessoas hoje, e Deus respondeu todas as nossas orações na semana? É que as nossas orações estão cheias de cristãos e poucos de discípulos.
Porque o cristão está cheio de si, o discípulo está cheio dele. E as nossas orações, as nossas, eu me incluo, tem pouco dele e muito de nós. Muito de nós. Eu pergunto, domingo que vem, se a gente tiver todas as nossas orações respondidas essa semana, vai ter alguém convertido? Algum de nós vai orar como Jesus gostaria que a gente orasse? Ou a gente vai pedir mais coisas que a gente gostaria de ter? Jesus não chamou você para ser um seguidor, chamou você para ser um discípulo. Quem está entendendo? Nós somos comissionados por Cristo. E Ele continua dizendo, foi-me dada autoridade, toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, a palavra portanto é uma conjunção? É isso, conjunção, né? Então, se é uma conjunção a palavra portanto, o que foi dito antes influencia o que vai ser dito depois, sim ou não? Sim ou não? Portanto, ou seja, ele fala assim, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, portanto o quê? Ou seja, o que ele vai dizer agora tem influência direta sobre essa frase. E sabe o que ele diz na sequência? Eu tenho autoridade nos céus e na terra, toda a autoridade. Portanto, recebam uma casa nova, prosperem, cresçam, sejam seguidos, sejam famosos, criam seus áreas VIPs. Vão, vocês são grandes, são conquistadores, já que eu tenho toda a autoridade. Não, ele fala assim, ei, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco até o final. O portanto liga a autoridade de Jesus, não para ser cabeça, não para dominar, mas para ser um discípulo que vai aonde, pastor? Para a África pregar o evangelho? Pode ser, mas começa com o Uber, começa com o zelador, começa com aquele que está perto da gente. Senão a gente vai começar a vender tábua e vai esquecer do que Deus chamou a gente para ser. E daqui a pouco a gente constrói uma igreja para 10 mil pessoas e pode virar um bezerro de ouro no nosso coração. Eu não quero ter uma igreja para 10 mil pessoas para virar ponto turístico. Se eu tiver que ter para abrigar as pessoas, só por isso, porque o nosso chamado não é construir igreja, é fazer discípulos. Pergunto, quem aqui teve a experiência de se tornar um discípulo de Jesus, de entregar a vida para Jesus através de programa de televisão? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Programa de rádio. 2. Programa de rádio. É panfletinho de rua. Jesus te ama, panfletinho de rua. Levanta a mão quem se converteu, entregou, se tornou discípulo através de panfletinho de rua. Tá bom. Panfletinho de rua 1. Quem aqui entregou a vida para Jesus, se tornou um discípulo, apaixonado por Jesus através de um amigo da escola, de um colega de trabalho, de um parente querido, de um amigo especial, de alguém perto de você? Levanta a mão. 98%, porque o processo do discipulado ainda é de discípulo para discípulo.
Não é por isso que essa igreja não bota R$1 em marketing, porque não precisa fazer marketing. É só ter pão na casa do pão, que as pessoas vêm comer. É o nosso chamado. Não é o meu chamado, é o nosso chamado. Por isso que não importa a quantidade de pessoas sentadas no domingo, importa a quantidade de discípulos na segunda. É o que importa. Há 20 dias atrás, Deus puxou minha orelha. Eu estava vendendo tábua. Eu comecei a vender tábua. A arca vai demorar menos. Vejo uma tabuinha. Eu já estava com uns planos assim, tipo comprar um sítio, passar a igreja para o Fabiano, comprar umas galinhas, plantar uns milho, moer, fazer umas polentas, escrever livro. Vender livro é melhor do que atender gente que só incomoda. Pensa, escreve um livro, tu ganha dinheiro ainda. Aqui eu vou descer, o irmão ali me encontrou no final ali, eu estou com 15 pontos, ele enfiou um tapa nas minhas costas. Te amo, pastor, pá! Falei, Satanás, tu me ama desse jeito? E aí eu estou aqui, e para que eu vou ficar me incomodando? Eu estava com um plano de aposentadoria, lá no fundinho. Criar uns porquinhos, fiz uma casa para os netos. É verdade? Há uns 20 dias atrás, estava assim, Jesus, está tão bom. Olha aí, Jesus, ó, eu estou com um problema que todo pastor quer ter, a igreja está grande. O Fabiano e o Lucas dão um jeito, se viram. O presbitério está formadinho. Jesus, eu acho que meu tempo deu de construir arca, vamos vender tábua. Aí uma mancha nas costas, já mexe tudo. Uma semana eu estou vivo, na outra eu estou morto, na outra eu estou vivo. Uma loucura, e biópsia vai, biópsia vem. A minha vida já começou a mudar. O Espírito Santo me puxou pela orelha e falou: eu não te chamei para vender tábua. Eu não te chamei para parar aos 46 anos. Eu tenho muita coisa para fazer contigo, acorda. Sabe o que eu fiz? Chamei a síndica do meu prédio. Falei, vem cá, pode ter reunião religiosa aqui no prédio. Ela está vendo. Se te puder, eu vou fazer grupo de convívio com os moradores do meu prédio. Vou mandar folhetim embaixo da porta e dizer: reunião de busca da presença de Deus aqui no salão de festa. Vou pegar o meu violão, vou lá cantar como Zaqueu, porque o pessoal lembra da casa do rock, tá loucurada também. Aí eu já meto que nenhuma família termine. Eu já meto um Padre Zezinho junto, já falo do amor de Jesus, e eu vou fazer discípulo, porque Deus me chamou para fazer discípulo. Eu vou para frente. Não, eu sou o pastor da igreja presidente. Eu sou pastor, não sou pastor presidente, não, pastor fundador presidente. Me respeita. Não, isso aqui é uma função pífia perto do grande chamado que Ele me deu, que é fazer discípulos para Ele. Deus te chamou para fazer discípulos para Ele. Deus te chamou para fazer discípulos para Ele. Deus te chamou para fazer discípulos para Jesus. Esse é o seu chamado. Esse é o seu chamado. Eu acredito de verdade que se eu e você entendemos essa verdade, nós podemos. Agora deixa eu fazer uma... Irmãos, desculpa, são só números. Eu sei que eu não confio em números, eu confio no Senhor. Mas escuta o que eu vou falar. Imagine você. Nós temos Avapai hoje 10 mil pessoas. Dizem que é 12, não interessa. 10 mil pessoas congregando. Imagine se até final do ano todos nós 10 mil decidíssemos fazer um discípulo para Jesus. Final do ano nós batizaríamos 10 mil pessoas. Não é desejar cantar, tocar. Não é desejar pregar, não é disso que eu estou falando. É desejar levar uma pessoa aos pés da cruz, a Cristo. E aí, como é que funciona, pastor? É simples, eu vou dizer que é simples. É simples. Meu pé está doendo. Que raio. Vou fazer igual em homenagem ao Juscelio.
pé tá ardendo desde as 8 da manhã, o mesmo sapato. Nossa, chulé. Aí, imagina, se eu e você decidíssemos obedecer o que Jesus pediu, fazer um discípulo até o final do ano, para Jesus, E aí o texto diz, batizando-os. Batizando-os. Quem batiza? É quem discipula. Por isso que aqui na Abapai os pais batizam seus filhos. Por isso que aqui na Abapai, se você ganha alguém para Jesus, o texto não diz, vão, façam discípulos, chama o presbítero e o pastor e batiza, depois continua. Não, façam discípulos e batiza. Então se você fizer um discípulo, quem aqui já teve a oportunidade de batizar alguém? Levanta a mão, levanta a mão, levanta, que coisa linda, maravilhoso, sim ou não? O restante não levou a mão. Não levantou a mão. 95% não levantou a mão. Os restantes, quem não levantou a mão, levanta agora. Quem não levantou, eu vou te abençoar. Até final do ano você vai ter a oportunidade de entrar na água e fazer em nome, fazer assim, ó. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Você vai ter essa oportunidade. Porque Jesus disse que Ele te deu autoridade para isso. O que você está fazendo com a autoridade que Jesus deu? Repito, nós temos que ser influentes na sociedade, na cultura, na política. Nós precisamos de pessoas inteligentes em todas as áreas e iluminadas pelo Espírito Santo. Mas o nosso chamado ainda é fazer discípulos para Jesus. Evangélicos geram evangélicos, católicos geram católicos, discípulos geram discípulos. Quanto de Jesus tem na nossa semana? Será que a gente não está sendo um ateu funcional? Eu creio, mas vivo como se Ele não existisse. Quanto tem dele nas nossas orações? Jesus. Jesus, obrigado. Amém? E eu concluo. Levar pessoas a seguir Jesus, prestar atenção em Jesus, olhar atentamente para tudo que Jesus faz, ouvir o que Ele disse, perceber os seus milagres, imaginar e dar atenção à maneira com que Jesus se relaciona com o Pai. Esse é o nosso chamado, nos tornando e tornar pessoas parecidas com Jesus, fazer discípulos parecidos com Jesus. Se você der um pão, um bolinho de banana, uma cuca de banana para um mendigo às 3 da tarde na sua casa e falar para ele, amanhã às 3 tem mais, ele vai vir. Na terceira vez ele não vai vir sozinho, ele vai pegar outro mendigo. Na quinta vez tem um grupo de convívio de mendigo, porque um mendigo fala para outro mendigo onde tem comida. O evangelho é simples. É um pecador dizendo para outro pecador aonde tem o Salvador, aonde tem pão. E Jesus é o pão. Você sabe onde é a fonte. E a fonte não é na Abapai. A fonte ainda é em Jesus. A fonte não é em outro lugar.